Olá pessoal, meu nome é Alcides, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. É sempre com muita alegria que nós recebemos o convite da casa para falarmos um pouquinho a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje nós buscaremos a nossa reflexão no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Portanto, vamos falar de fé. Eu vou pedir a vocês para que façamos um exercício e uma reflexão. Vamos estender a nossa mão com a palma da mão para cima. Vamos imaginar colocando na palma da nossa mão um melão. Um melão não muito grande para não ficar pesado. Conseguiram visualizar o melão? Muito bem. Então vamos guardar o melão e vamos abaixar as mãos. Certa vez, em uma de suas pregações, Jesus foi interpelado por um homem que, ao se colocar de joelhos, lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente na água e no fogo. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança e foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e lhes disseram: Senhor, por que nós não pudemos expulsar esses demônios? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nós encontramos esta passagem em São Mateus, no capítulo 17, de versículo 14 a 20. Veja bem a comparação que Jesus fez em relação do grão de mostarda e da nossa fé. E eu vou pedir a vocês novamente que estendam as mãos. Imagine um grão de mostarda no centro de vossas mãos. Para quem não conhece o grão de mostarda, ele é muito pequeno. Como referência, vamos colocar aqui a cabeça de um alfinete. Olha como é pequenino. Vamos guardar o nosso grão de mostarda, então. Jesus nos fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos ordenar aquela montanha: muda daqui para ali, e assim aconteceria. Olha o poder da fé que Jesus nos mostra. Claro que Jesus está falando da montanha no sentido figurado. Não é uma montanha de minerais de terra, de material orgânico. Jesus está falando de uma outra montanha, uma montanha mais difícil,
de movimentar, de transportar, mas que não é impossível, pois ele mesmo disse: se tivermos fé, nós transportaremos sim esta montanha. Estas montanhas são as montanhas de dificuldades, de problemas que nós adquirimos ao longo das nossas vidas em tantas encarnações passadas, e principalmente nesta vida agora. Nós criamos muitas dificuldades e nós precisamos ter fé, ter coragem, ter determinação para poder remover essas montanhas. Claro que Jesus, quando se referiu à montanha, ele poderia fazer isso e muito mais. Jesus tinha o conhecimento, ele sabe como manipular as energias, ele, como Senhor da Terra, ele conhece toda a matéria viva que existe no planeta. Então ele consegue manipular energias e fazer transportar esta montanha. Mas e nós? Que conhecimento nós temos? Praticamente nenhum. E o que nós precisamos conhecer? Que energias que nós precisamos manipular para podermos remover as montanhas de dificuldades que existe dentro de nós? Quais são esses conhecimentos? Bom, vamos começar com o primeiro. Nós precisamos conhecer quais são as dificuldades, quais são essas montanhas, do que elas são compostas. São problemas físicos? São problemas emocionais? São problemas espirituais? É importante que nós identifiquemos as nossas montanhas. Muitas vezes nós temos todas elas, mas nós precisamos lidar com cada uma separadamente. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos nos conhecer. Se nós não nos conhecermos, fica difícil nós elaborarmos um plano para combater, para fazer essas mudanças. Nós precisamos fazer o nosso autoconhecimento, saber quem nós somos, conhecer os nossos sentimentos, analisar as nossas atitudes, para nós podermos traçar um plano. Sem isso fica praticamente impossível. Se nós não nos conhecermos, nós vamos continuar a multiplicar esta montanha. Ela vai crescer exponencialmente, pois nós vamos continuar a depositar todas as dificuldades que nós vamos pegar pelo caminho. Nós somos campeões em criar problemas, criar dificuldades. Nós criamos dificuldades para as outras pessoas, situações, e tudo isso vai reverter contra nós mesmos. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Vamos nos conhecer melhor, vamos fazer uma proposta de mudança para nós, para podermos enfrentar essas montanhas de dificuldades. A outra montanha, ou melhor, a outra situação que nós precisamos conhecer
Nós precisamos conhecer Deus. Porque sem Deus, nós não conseguiremos também transportar essas montanhas. Deus é o nosso suporte. Deus enviou para nos auxiliar seus anjos. Enviou Jesus, seu Filho. Em João 3,16, nós encontramos a seguinte passagem: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, para aquele que nele crer. Então, Jesus, ele é o mensageiro de Deus. Tudo aquilo que Deus quer para nós, Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. E Ele colocou dentro do seu Evangelho. Se nós quisermos mover as nossas montanhas, é preciso estarmos com aliança com Deus, com Jesus, nos fortalecendo, nos mostrando de que forma fazermos isso. É através de Jesus, dos seus ensinamentos, que nós vamos conseguir fazer a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento. É eles que nos fortalecerá e nos conduzirá nessa busca, desde que realmente nós façamos de coração, desde que realmente nós queremos a mudança. Porque não é fácil mudar a montanha, sozinho nós não conseguimos. Então a proposta de Deus é que nós tenhamos fé. E para termos fé, nós precisamos ter conhecimento. E agora eu vos pergunto: quem é Deus? Quem é seu Deus? Quem é meu Deus? Quem é nosso Deus? Fica meio difícil, né? Nós explicarmos agora quem é Deus. É difícil mensurar quem é Deus. Mas, como eu disse, Jesus é o caminho. Jesus, através do seu Evangelho, ele nos orienta na nossa transformação, na nossa busca. É o Evangelho de Jesus que nos mostra o caminho. Lá ele fala de amor, lá ele fala de perdão, lá ele fala de caridade, de amor ao próximo, de compaixão, de piedade. Ele fala de buscar conhecimento, mas ele fala de humildade, de gratidão. Então, vamos buscar dentro do Evangelho de Jesus o fortalecimento para a nossa fé. É através de Jesus que nós vamos conhecer a Deus. É através da nossa convivência que nós vamos fortalecer a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não nasce pronta. A nossa fé, ela é desenvolvida ao longo das experiências que nós vivemos na nossa vida terrena. Vamos desenvolvendo aos poucos, como o grão de mostarda que estava na palma da nossa mão.
Se nós colocarmos este grão de mostarda na terra, ararmos a terra, colocamos o grãozinho ali, no local que ele vai tomar sol, e nós vamos colocar água, vamos regar, não vamos deixar essa semente desprovida de alimento. Essa semente, ela vai germinar, ela vai começar a crescer, e ela vai se tornar uma árvore enorme. Então é assim a nossa fé. Ela começa pequenininha. E nós precisamos que Deus nos regue, que Jesus nos regue com o seu amor, nos falando de esperança, nos falando de fé, nos mostrando que nós somos capazes de muitas coisas boas, desde que nós deixemos o nosso passado delituoso para trás. Para melhor entendermos a evolução da fé, por exemplo, o filho, quando ele está no ventre da mãe, ele está ali, sendo gerado pela mãe. A mãe dedicando todo o seu amor para aquele serzinho que está ali crescendo. Durante os 9 meses, com muito amor, começa a ter aí uma relação de mãe e filho. Esta criança não conhece a mãe, mas ela sente a mãe, ela sente que tem alguém cuidando dela, com muito amor, com muito carinho. E ela confia. Instintivamente, ela confia na mãe. A partir do momento que ela nasce, ela passa a conhecer a mãe. Começa a se estabelecer um relacionamento entre a mãe e o filho. E a mãe, com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a atenção, vai mostrar para o filho de que forma ele conseguirá sobreviver. E o filho vai fortalecendo a sua esperança de dias melhores. Ele vai tendo na mãe o suporte e vai acreditando nas coisas boas que a mãe está passando para ele. E ele começa a se fortalecer, até ele se tornar uma criança, um jovem e depois um adulto fortalecido. Então, ter fé é questão de relacionamento. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Só assim a nossa fé se fortalecerá. Deus espera isso de nós. Ele espera que a fé cresça a ponto de nós movermos todas as montanhas. Quando nós nascemos, Deus colocou lá no fundo do nosso coração todas as coisas que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Ele colocou lá no fundo do nosso coração. Ele não precisa nos dar mais nada. Nós pedimos, mas Ele não precisa dar, porque Ele já deu. Só que acontece, nós fomos colocando em cima das coisas boas que Deus nos deu, mágoas, rancores, raivas, inveja, orgulho, vaidade, maus sentimentos, maus pensamentos, más atitudes. Fomos enchendo o nosso coração de porcarias em cima das coisas boas. Então, nós não temos acesso àquelas coisas boas, porque essas porcarias estão por cima.
para nós termos acesso a tudo aquilo que nós merecemos, nós precisamos fazer o quê? Tirar essas porcarias do nosso coração, uma a uma, retirar uma a uma. E é aí que nós começamos a fazer a nossa reforma íntima, através da nossa autoanálise, do nosso autoconhecimento, até que nós retiramos todas as coisas ruins e só vai nos sobrar coisas boas. E ali está tudo que Deus nos deu para que nós sejamos felizes. Portanto, meus queridos, vamos remover aí as nossas montanhas com fé, muita fé e coragem. O Evangelho de Jesus está aí para nos direcionar, e Jesus está do nosso lado para nos fortalecer. Que este relacionamento de fé cresça muito. Eu tenho certeza que Deus estará nos amparando, desde que realmente esse relacionamento seja verdadeiro, que nós estejamos buscando verdadeiramente pelo amor. É através do amor que nós seremos felizes. O amor a nós mesmos e o amor ao próximo e a Deus. Agradeço a oportunidade de todos. Fiquem com Deus.